Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar o nosso assunto referente à farmacocinética. Lembrando que quando nós falamos em farmacocinética, pela etiologia da palavra, a gente pode perceber que cinética vem de movimento, fármaco vem de produto ativo, de princípio ativo. De modo geral, quando eu falo farmacocinética, eu estou falando do movimento que o fármaco faz no organismo. E aí, quando nós pensamos nessa farmacocinética, nós temos 4 etapas que favorecem o processo de farmacocinética. É a absorção, é o processo de absorção, é o processo de distribuição, metabolismo, que também pode ser chamado de biotransformação, e excreção ou eliminação. Na aula anterior, nós falamos sobre o processo de absorção e o processo de distribuição. Hoje a gente vai falar sobre o processo de metabolismo. Quando nós falamos nesse processo de metabolismo, o próprio nome já nos refere ao que vai acontecer no organismo com o medicamento. O metabolismo, gente, significa diminuição ou quebra ou mudança na estrutura química de substâncias tanto endógenas, ou seja, aquelas produzidas pelo organismo, quanto também de substâncias exógenas, que são as substâncias que nós ingerimos, e o organismo acaba absorvendo. De modo geral, qual é o objetivo do processo de metabolismo? Quando um fármaco ele é metabolizado, o principal objetivo dele é que ele possa ficar hidrossolúvel, pronto para ser eliminado, principalmente pelo sistema urinário. O que acontece? A maioria dos fármacos, quando chega no organismo, dentro do organismo, que ele vai ser metabolizado, ele está mais lipossolúvel. E quando ele sofre o processo de biotransformação, de metabolismo, aquele fármaco que antes era lipossolúvel, agora ele passa a ser hidrossolúvel, ou seja, tem uma facilidade maior e melhor de ser eliminado pelo sistema renal. Então, gente, olha só, os fármacos eles são eliminados. Como é que eles são eliminados? Pela biotransformação, que acontece principalmente no fígado. Não é que isso acontece no fígado, mas geralmente o órgão principal de metabolização é o fígado. E depois que ocorre o processo de biotransformação, esse fármaco ele fica pronto para ser excretado, eliminado através da bile ou pelo sistema urinário, pela urina, pelo sistema renal. Então, qual o objetivo aí da biotransformação que eu comentei para vocês? Inicialmente, é transformar os compostos lipofílicos em produtos polares, ou seja, transformar uma substância com perfil lipídica que não tem como ser eliminado pelo sistema renal, porque o sistema renal ele é hidrossolúvel, tem muita água, então ele tem que ter perfil, esse fármaco para ser eliminado, ele tem que ter perfil hidrossolúvel, por isso que é transformado aí. E isso facilita a excreção. Os principais locais de biotransformação, de eliminação, aliás, o principal local para que ocorra a transformação desses fármacos é no fígado, mas também pode acontecer nos rins e no intestino, no pulmão, no sangue, mas o principal órgão de metabolização é o fígado. Por que é o fígado? Porque o fígado ele é repleto de enzimas microsomais, enzimas do citocromo P450, que são enzimas que servem para metabolizar as drogas, as substâncias. Tá? Um ponto importante que a gente tem que falar sobre o processo de metabolização é que quando ocorre essa metabolização, de modo geral, gente, a metabolização ela também pode ter um ponto positivo, que é a prodroga. Lembra daqueles conceitos que eu comentei para vocês? Prodroga, que é uma droga inativa que precisa ser transformada em droga ativa dentro do nosso organismo. Então, geralmente os fármacos que são prodrogas, eles têm a capacidade de ser transformada em droga ativa através do processo de metabolização que acontece principalmente no fígado. Nesse outro slide que eu vou mostrar agora para vocês, tem os locais de transformação, de biotransformação, rins, trato gastrointestinal, sangue, sistema respiratório, fígado, mas o fígado tem destaque por causa da grande quantidade de enzimas que tem no fígado.
De modo geral, o que acontece? Qual o objetivo, né, aí do metabolismo? Transformar substâncias lipofílicas em substâncias hidrofílicas. Qual a importância disso? De deixar as substâncias mais fáceis de ser eliminadas pelo sistema renal. Tá? Porque se as substâncias elas forem, de modo geral, elas forem, como posso dizer para vocês, lipofílicas, na hora que chegar nos rins ela não vai ser eliminada, ela vai ser reabsorvida, porque o fármaco ainda está lipofílico e o fármaco tem medo. Lipofílico tem aversão à água e os rins é repleto de água. Para que aconteça o processo de metabolismo, ou seja, os fármacos que são lipossolúveis se transformam em fármaco hidrossolúvel para ser fácil de ser eliminado no sistema renal, acontece no fígado principalmente através de duas reações. Reação de fase 1 e reação de fase 2, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Olha só, o que esse slide ele nos mostra? A fase 1 e a fase 2. Geralmente o que acontece? Toda vez que o fármaco ele chega no fígado, que ele vai ser biotransformado, que ele vai ser metabolizado, vem enzimas e essas enzimas elas começam a modificar a estrutura molecular do fármaco que chegou no fígado. Como é que acontece essa modificação estrutural molecular? Através de reações químicas, reação de oxidação, reação de redução ou hidrólise. Quando isso acontece, o fármaco ele muda sua característica química e tem a tendência de ficar mais hidrossolúvel para ser eliminado. Perfeito. Mas muitas vezes o fármaco ele é tão lipossolúvel, lipofílico, que quando tem a reação de fase 1, mesmo assim ele ainda não fica hidrossolúvel ao ponto de ser eliminado pelos rins. E aí o que é que vai acontecer? Vem a reação de fase 2. O que é a reação de fase 2? Já vem a conjugação. Então eu tenho lá a substância, o fármaco, né, que chegou no fígado, e aí esse fármaco, ele vai vir a substância e vai conjugar com ele. Uma das substâncias mais comuns na reação de fase 2, no metabolismo de fase 2, é o ácido glicurônico. Então o que acontece? Eu tenho lá o fármaco lipofílico e aí vem um ácido glicurônico e se liga na molécula desse fármaco. Uma vez que o ácido glicurônico ele se liga na molécula, aquela molécula vai ficar totalmente hidrossolúvel, pronta para ser eliminada. A reação de fase 2 não precisa passar pela fase 1. Então o fármaco ele pode passar pela fase 1 e depois ir para a fase 2, ou da fase 1 já ser eliminado, ou antes mesmo de ir para a fase 1 já vai para a fase 2. Então não tem uma ordem nisso. Falando um pouco mais desse metabolismo de fase 1 e metabolismo de fase 2. O que acontece? O metabolismo de fase 1, de modo geral, converte o fármaco original em um metabólito mais polar, ou seja, mais hidrossolúvel, através das reações de oxidação, redução ou hidrólise. O metabólito resultante desse processo de metabolismo, desse processo de reação, pode deixar o fármaco inativo, ou às vezes menos ativo, ou às vezes mais potente. E algumas drogas polares são conjugadas na sua forma original sem passar por reação de fase 1, aquilo que eu comentei para vocês, que não necessariamente o fármaco ele é obrigado a passar pela fase 1 e fase 2, tá? Ele não tem essa ordem. E já o metabolismo de fase 2 não é através de reações enzimáticas, é através da conjugação. Vem um ácido, vem uma substância chamada ácido glicurônico e se liga ao fármaco. Uma vez ligado ao fármaco, ele fica 100% hidrossolúvel, pronto para ser eliminado pelo sistema renal. Ainda pensando no processo de metabolismo, é importante nós entendermos os fatores que influenciam esse metabolismo. Toda vez que eu falo fatores que influenciam o metabolismo, o que seria isso? São situações que podem aumentar o metabolismo ou diminuir esse metabolismo, como por exemplo, polimorfismo genético. O que seria isso? Alguma disfunção genética, alguma modificação do gene, alguma situação associada à característica genética do indivíduo pode fazer com que os fármacos sejam metabolizados mais rápido ou menos.
O sexo, né? Geralmente a tendência é que os homens metabolizam mais rápido os fármacos do que as mulheres, por causa do aporte proteico, muscular que o indivíduo tem. A idade, geralmente criança metaboliza mais devagar idosos, enquanto o adulto ou adulto jovem ele tem uma probabilidade de metabolizar as substâncias mais rapidamente. Patologia, né? Como eu comentei para vocês que o fígado é o principal órgão de metabolismo, o que acontece? Se por acaso tiver algum paciente que tem algum problema hepático, ou seja, vamos dizer, que o paciente tem carcinoma hepático, cirrose hepática, hepatite, né? O que acontece? O fígado vai estar debilitado. Se o fígado está debilitado, logo ele não consegue metabolizar corretamente, porque as enzimas presentes no fígado, que são responsáveis pelo metabolismo, não vai estar em grande quantidade, não vai estar adequadamente para ocorrer o processo de metabolização. Então, patologias influenciam também. E, sem dúvida, um dos pontos muito importantes nesse processo de fatores que modificam a biotransformação, turma, é o que nós chamamos de indução enzimática e inibição enzimática. Olha o nome. Indução enzimática significa o quê? Que alguma coisa vai induzir as enzimas presentes no fígado, que são responsáveis pela metabolização, em metabolizar mais rápido. Isso é o que nós chamamos aí de indução enzimática. O outro é inibição enzimática. O que seria essa inibição enzimática? É basicamente quando alguma coisa, algum fator inibe as enzimas no fígado e impede com que elas metabolizem corretamente. Então acaba metabolizando menos. Logo a gente tem alguns fatores nesses dois processos, de indução e inibição. Se tem indução enzimática, o metabolismo vai ser mais rápido. Se tem inibição enzimática, o metabolismo vai ser mais lento. E, inclusive, existem alguns fármacos que são indutores e são inibidores, como é possível observar nesse próximo slide. Olha aí, fármacos que são indutores enzimáticos. O que seria fármacos que são indutores enzimáticos? São fármacos que vão aumentar a atividade enzimática no fígado. Logo, os fármacos vão ser metabolizados mais rápido. Exemplo, álcool, omeprazol, fenobarbital, rifampicina. Álcool é a bebida alcoólica, né? Omeprazol é um fármaco utilizado para o tratamento da gastrite, da úlcera. Fenobarbital, gente, é o famoso sossega-leão, que é o cardenal. E rifampicina é um fármaco utilizado aí para o tratamento de hanseníase, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar algumas vezes que diz o seguinte: o paciente Então, só uma correção, a rifampicina é utilizado como tratamento para tuberculose, tá? É um antituberculose, desculpa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, o álcool, às vezes as pessoas falam, o álcool vai cortar o efeito do medicamento, não pode tomar com álcool, etc e tal. E realmente algumas vezes tem fundamento. Por exemplo, não se pode, de modo geral, associar, por exemplo, a pessoa vai ter que tomar um antiparasitário, um secnidazol, e tomar álcool após tomar medicação ou antes da medicação. Porque o álcool ele vai aumentar as enzimas no fígado, porque ele é indutor, e quando o indivíduo tomar o secnidazol vai ser metabolizado rápido e, consequentemente, ele vai ser eliminado também rápido. Então, ele não vai ter tempo suficiente para matar os parasitas presentes no intestino. Por isso que o álcool é considerado indutor enzimático, porque aumenta essas enzimas e não pode ser associado, por exemplo, com secnidazol. Já tem outros fármacos que não são indutores, mas sim inibidores, como, por exemplo, a cimetidina, que é um fármaco utilizado aí para gastrite e úlcera, eritromicina, que é um antibiótico, cetoconazol, que é um antifúngico para micose, quinidina, que é um antimalárico, e o disulfiram, que é o conhecido antietanol, que é para o tratamento do indivíduo quando ele é alcoólatra, tá?
Então, quando se toma, por exemplo, um medicamento que é inibidor enzimático, significa que ele, de modo geral, vai inibir as enzimas do fígado. Então, quando se tomar um medicamento, aquele medicamento ele não vai ser metabolizado rápido, porque não tem as enzimas corretamente, teoricamente. E aí o que é que vai acontecer? Aquele medicamento ele vai ficar em maior concentração no organismo. E aí pode ter um efeito adverso. Assim, turma, nós finalizamos a nossa terceira etapa da farmacocinética, que é o metabolismo, e nós vamos para a nossa última etapa da farmacocinética, que é o processo de eliminação. Então, de modo geral, o que acontece? Os medicamentos, uma hora ou outra, ele vai ter que ser eliminado no organismo, tá? Esse medicamento em si, para ser eliminado do organismo, ele vai sair por algumas vias de eliminação, como bile, intestino, pulmão, leite nas lactentes. Mas o principal meio de eliminação dos fármacos ou de outras substâncias no organismo é através dos rins pela urina. Então, olha só, vou mostrar aqui para você. Inicialmente, aqui nós temos uma imagem de um rim. Se vocês observarem, nós temos aí um conjunto de veias. Nós temos aqui, está representado aí por esses cânulos azul e vermelho, que seria literalmente a veia renal, veia cava renal, como também os plexo capilar, tá? As arteríolas. E aí nós temos também esse conjunto de túbulos que está em amarelo. Se vocês observarem no início, do lado esquerdo, nós temos aí o chamado glomérulo, que é esse emaranhado de veias vermelhas, que parece uma bolinha. O que acontece, gente? O sangue, ele vai ser filtrado, pelo sistema renal. Então o sangue chega aí no glomérulo, os fármacos vão ser filtrado, as substâncias vão ser filtradas e vai cair nessa cápsula de Balmer, que é o que reveste aí o glomérulo. E aí esse fármaco vai passar por todo o túbulo, pelo túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Vocês podem observar os nomes nas imagens. Até chegar lá na bexiga e formar-se a urina por si só e ser eliminado. Então, a primeira etapa de eliminação dos fármacos é o processo de filtração. Então, o fármaco chega no glomérulo e as substâncias vão passar para o túbulo, para dentro do túbulo. Se por acaso as substâncias não passarem para dentro do túbulo, a substância sai do glomérulo, entra nesse plexo capilar, nesse conjunto de arteríolas vermelhas que estão ao redor, e depois esse fármaco ele vai ser secretado para dentro do túbulo. Então a primeira etapa do processo de eliminação é filtração. Se os fármacos não forem filtrados, ele sai para o plexo e lá ele vai ser secretado dentro do túbulo. Pronto. Os fármacos agora, as substâncias estão dentro do túbulo renal. E aí ele vai caminhar, vai circular por esse túbulo renal, até chegar lá no túbulo distal, ducto coletor. O que acontece? Se por acaso o fármaco ele tiver um perfil muito lipossolúvel, quando ele chega ali pelo túbulo distal ou ducto coletor, ele acaba reabsorvendo, ou seja, ele acaba voltando para a corrente sanguínea. Se ele tiver aquele perfil hidrossolúvel que eu comentei para vocês, que o fármaco para ser eliminado no sistema renal, ele precisa ter um perfil hidrossolúvel, ele vai para a bexiga e assim vai ser eliminado. Neste slide tem toda essa explicação que eu comentei para vocês, que é a filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. Tá? E aí, dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Finalizando, turma, a nossa aula, nós temos esses dois parâmetros farmacocinéticos, que é a depuração e a clearance, tá? Depuração, que é o chamado de clearance em inglês, e nós temos a meia-vida. O que seria depuração? Depuração indica a remoção completa de determinada substância de um volume específico de sangue na unidade de tempo. O que seria isso? É quando literalmente se estuda
quanto do fármaco foi eliminado de um compartimento, quanto de fármaco foi eliminado de um tecido ou do organismo. E isso é importante para se estabelecer a dose, né? Pessoas que usam medicamento a longo prazo, será que esse medicamento está sendo eliminado ou ele está sendo acumulado em algum tecido, em algum órgão? Então isso é depuração. Significa a capacidade do fármaco em ser eliminado dos compartimentos, ser eliminado do organismo. E por último, nós temos aqui a meia-vida de droga. O que é meia-vida de droga? É bem simples compreender. Meia-vida é o tempo em que uma substância leva para reduzir pela metade na corrente sanguínea. Por exemplo, nós temos um fármaco e esse fármaco ele tem como concentração 100 mg. Então 100 mg desse fármaco chega na corrente sanguínea. Depois de 2 horas, esse 100 mg ele é reduzido pela metade. O que seria isso? Esse 100 mg ele fica agora com 50 mg, porque 50, ou seja, a metade foi eliminada. Então, qual é a meia-vida da droga? 2 horas, porque meia-vida é o termo cronológico, tá? Olha só, é um conceito cronológico que indica o tempo em que uma grandeza considerada reduz pela metade do seu valor. Então, se eu tenho 100 mg no sangue, e depois de 2 horas fica 50 mg, então a meia-vida do fármaco é 2 horas. Então o fármaco demora 2 horas para reduzir pela metade. Esse parâmetro ele é muito importante porque visa a gente entender também essa característica de dosagem, quanto tempo demora para um fármaco agir, ser eliminado no organismo, e assim a gente associa a dosagem deles. Certo, turma? Assim nós finalizamos o conteúdo de farmacocinética e fico à disposição para as dúvidas.